eu vou começar uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salve, salve, galera! Tranquilo com vocês? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast que eu gosto de dizer que tem muito a ver com o tema de hoje, que é uma forma da gente se integrar na cena do RPG nacional, pois sempre temos um olhar carinhoso daqui do estado do Pará voltado para os mais vários assuntos do RPG nacional. Contudo, todavia, entretanto, gostamos sempre de trazer alguém de fora para se juntar a nós, somar aos comentários e trazer algum nível de contribuição para os debates nacionais do RPG. Então, sem perder muito tempo, deixo fazer a apresentação dos meus queridos que vão conversar aqui comigo hoje, a começar por Marcos Mauro. Ele tem quase 20 anos de experiência no RPG, com vários jogos, mas os que ele mais gosta são os de temas sombrios. Quando ele tenta pegar algo mais leve, acaba levando muito mais a sério. Atualmente, ele está no grupo Cabana do Elfo, realizando eventos e narrando RPGs. E também é o tradutor da Odyssey Publicações, onde atualmente traduz cenários de Savage Worlds. Nos tempos vagos, ele ainda escreve alguns fan-made. Marcos, dá um oi pra galera! Opa, e aí, galera? Eu já marco bastante presença aqui nos podcasts do Hagabash. E só um adendo, dependendo de quando o Hagabash vamos chamar de novo, essa introdução vai ser mudada para 20 anos. Aí, então, vai passar pelo menos mais uns 5 anos até que eu mude novamente. Muito bom. Vamos agora ao nosso querido convidado externo. Percebam nesse moço garboso, lindo e maravilhoso. Eu estou falando isso porque talvez eu salve esse vídeo e coloque no YouTube. Então, se vocês tiverem o privilégio de olhar para esse rosto belo, se chama Lucas Nascimento. Ele é ilustrador desde 2010 e professor de artes visuais. Atua no meio artístico, ilustrando livros infantis e de RPG, como o Mojubá, de Lucas Conte, Coboa, a South America Fantasy Setting e Quilombo Zero. É um dos sócios fundadores da Maloca Games, empresa que cria jogos de tabuleiro afrocentrados. Lucas, dá um oi pra galera! Salve, salve, galera! Mais uma vez, é um prazer estar aqui. É ótimo ser convidado para estar em qualquer lugar que o Raga tá. Já me sinto muito mais confortável. E estou bastante empolgado para ver o que a gente vai conseguir produzir nesse bate-papo de hoje. Então, vem com a gente, pega o teu café e vem ouvir o que a gente tem para poder dizer hoje. Muito bom. Porque, gente, o Lucas não citou à toa a empolgação, porque realmente o tema de hoje é muito importante, pois tem a ver do acesso do RPG à comunidade brasileira de RPG. Pois o título que foi escolhido para hoje é Como democratizar o RPG e aumentar a acessibilidade para novos jogadores. E por acaso, a pessoa que sugeriu esse tema é o Marcos Mauro, que está aqui conosco. Então, Marcos, eu vou virar para você e pedir para que você gaste alguns minutinhos aqui do podcast explicando quais foram as motivações que lhe fizeram trazer essa sugestão para cá. Tá, quando eu trouxe essa sugestão, na verdade, ele é um assunto que se repete muito. Se repete no sentido de que volta e meia sempre retorna quando a gente discute. E muitas vezes a resposta que a gente pode ter acaba sendo um pouco mais pessoal, um pouco mais uma filosofia de apresentação do que é uma democratização de RPG, do que exatamente o que a gente fala sobre o que seria democratizar. Aí, sempre quando a gente fala sobre isso, é justamente puxando outros assuntos que a gente tem sobre isso. Porque, assim, para todos os efeitos, o que seria o RPG, propriamente dito? Ele é um jogo.
pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um pega-pega, uma coisa assim, mas uma coisa coletiva e é uma coisa social, uma coisa que se socializa. Só que aí a gente fica pensando o quanto isso é socializado exatamente. E quando a gente está falando de RPG, o que exatamente a gente está tratando como RPG para ser socializado? Tipo, qual o nosso grau de participação e o que seria esse grau político de participação? Porque muitas vezes, quando a gente entra nesse assunto, a gente se bota mais como uma pessoa que vai propagar, mas muitas vezes isso soa um tanto individual, no sentido assim, não é um problema, mas tipo, a gente consegue pensar que poderia ser feito mais. Perfeito. Então, estão aí as argumentações de por que trazer essa pergunta. E agora, nós vamos nos debruçar naquilo que a gente consegue vislumbrar de como a gente poderia democratizar esse RPG e melhorando a acessibilidade. Por que que eu estou falando isso? E aqui vai uma provocação para as nossas conversas e o Lucas e o Marcos poder também se debruçar. Porque, gente, tudo bem que o RPG é algo que não demanda de muita coisa. Afinal de contas, em tese, basta a gente usar a nossa imaginação, pegar aqueles dados de 6 faces que estão encostados ali do orc que ninguém mais joga, pegar um papel de um caderno de colégio que ninguém mais usa, a gente arranca umas folhas, pega uns lápis e borracha e tá feita a jogatina. Contudo, gente, existe alguns objetos de desejo no meio do RPG. Esses objetos de desejo têm nomes sim, e eu posso nomeá-los para vocês. Dungeons and Dragons, Ordem Paranormal, Vampira Máscara, Tormenta 20, dentre outros livros que requer um custo financeiro para poder obtê-los. E a sociedade brasileira como um todo não é um volume tão grande que consiga adquirir esses livros de uma forma tão rápida, tão acessível. Afinal de contas, uma percentual enorme de brasileiros ganham bem abaixo de 5 mil reais. Então, imagina essas pessoas tendo que separar uma parcela de suas finanças para adquirir um livro de 200 reais em média. Aqui eu não estou citando nenhum livro, eu estou citando apenas na média quão um livro de RPG pode ser adquirido hoje. Então, estão aí esses objetos de desejo. Mas fica aquela pergunta: precisa deles para jogar RPG? É essa pergunta que a gente precisa se responder e ajudar a responder para quem estiver nos assistindo ou nos escutando. Então, feita essa provocação inicial, vou fazer a pergunta novamente e pedir para Marcos e Lucas responderem. Então vamos lá. Como democratizar o RPG e aumentar a acessibilidade para novos jogadores? Marcos, como você fez a introdução, vou deixar o Lucas começar. Tudo bem para você? Sem Então, problema. Lucas, o espaço é seu. Tá. Essa é uma pergunta bastante interessante porque ela tem alguns vieses para serem levados em consideração, né? Quando a gente fala de acessibilizar, a gente tem essa questão financeira, né? De tornar isso mais palatável para o bolso, de trazer conteúdos que eles sejam mais acessíveis financeiramente, mas a gente também fala de conteúdos que se comuniquem com todo mundo, se comuniquem com grupos específicos, né? E aí a gente vai, por exemplo, falar sobre acessibilidade no sentido da pessoa com deficiência, por exemplo, que é uma outra característica que eu acho que vale a pena levar em consideração. Mas antes de chegar nessa acessibilidade da pessoa com deficiência, e eu acho que para responder melhor a pergunta que você fez, eu acho que um dos princípios ali, né, é justamente simplificar o RPG, né? A gente não precisa desses produtos de desejo, né, desses objetos de desejo, como você citou agora, para validar uma experiência de um bom jogo, sabe? Pelo contrário, durante anos, durante quase uma década, eu joguei RPG com os meus amigos com um sistema que só existia na nossa cabeça, sabe? Era um acordo comum entre nós
E as regras todos sabiam, porque a gente explicava, aquela lógica fazia sentido na nossa cabeça e a gente reproduzia aquilo, né? Então, o simples fato de eliminar determinados elementos que são até meio que icônicos, até míticos dentro da cultura do RPG, né? Que são coisas para serem lembradas. Quando a gente fala de RPG, a gente lembra imediatamente dessas coisas. Eliminar alguns desses itens, ícones, acaba dando para a gente a possibilidade de entender o que é a essência do RPG de fato. Que ela não está no material, mas está justamente, como você já tinha citado também, na socialização, na capacidade da gente interagir um com o outro, né? Você e o Marco já haviam falado sobre isso, justamente porque a gente tem a característica principal, que é a do contato, de criar a história junto, da colaboração, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de partir da ideia de fazer um RPG com o mínimo possível. E eu geralmente começo os meus sistemas, imagino os meus sistemas, todos a partir de um panfleto. Porque se ele couber em uma única folha 4, ainda que eu use frente e verso, e ele funcionar, eu consigo depois transformar isso em algo maior se eu quiser. Mas eu consigo fazer ele funcionar mesmo com A4, que é pouquíssimo, né? Então, a gente pode começar a se enveredar pelo caminho dos panfletos, né? Gente, tem RPG de cartão de visita, RPG de marca-páginas, sabe? Com regras sucintas, que requerem um pouco de abstração, requerem alguns conhecimentos, como, por exemplo, o teatro da mente, etc., mas que, no geral, te permitem uma liberdade muito grande na hora de se desenvolver uma aventura, de se desenvolver uma história, etc. E nada mais é o RPG do que uma brincadeira de pegue ladrão que a gente joga dado para saber se a gente acertou ou não o tiro no ladrão, sabe? Basicamente isso. Então, a gente tem justamente essa possibilidade de abstrair muito desses componentes físicos, desses componentes, como eu disse antes, icônicos, justamente para poder trazer uma qualidade mais narrativa, mais interpretativa, mais lúdica do processo de criar as nossas aventuras. Para além disso, fica também, inclusive, o apelo para procurar por mais panfletos, procurar por jogos mais simples, porque existe uma variedade muito grande de temáticas, né? E aí, quando a gente fala de temáticas, a gente também está falando de acessibilidade no sentido. Quando eu vou falar sobre um tempo medieval fantástico, mas distante, que revela uma realidade europeia, por exemplo, eu talvez não vá conseguir comunicar com todas as pessoas. Eu torno aquilo de cara inacessível, porque ele parece ter uma realidade muito distante para mim, né? Então, desenvolver temas que também possuam relevância para outros grupos para além do hegemônico acaba sendo uma forma da gente acessibilizar também esses jogos, justamente porque quando eu me identifico naquele produto, né, quando eu me identifico naquela obra, eu quero participar dela, eu quero fazer parte dela, ela automaticamente me convida a participar e não me exclui ou diz, olha, se você quiser entrar aqui, você entra. Não é exatamente isso. É do tipo, olha, vem jogar comigo, sabe? Vem aproveitar o que isso aqui tem para poder te oferecer e tudo mais. E aí, por fim, só para a gente poder pincelar, e seria legal se a gente depois voltasse com mais tranquilidade até, falando sobre a acessibilidade, pensando principalmente na pessoa com deficiência ou nas neurodivergências, etc. Pensar em linguagem simples, uma diagramação adequada, por exemplo, para poder lidar com pessoas que têm problemas visuais, né, ou ainda pessoas disléxicas, por exemplo, né, pessoas com dislexia que vão ter uma dificuldade de leitura. Então, pensar em fontes que sejam mais fáceis para essa galera poder utilizar e tudo mais. Ou ainda pensar em um texto que seja legível o suficiente e tranquilamente para que, quando passar ele por um leitor que auxilie pessoas cegas, né, deficientes visuais, isso não seja estranho,
né, o texto seja lido tranquilamente, sem um monte de ícones e um monte de coisa que vai atrapalhar a leitura, etc. Então, essa também é uma forma da gente pensar a acessibilidade de forma que o jogo se torne convidativo. Eu acho que no final é isso, né? Toda vez que a gente fala como é que a gente faz um jogo mais acessível, o que a gente quer dizer é como é que esse jogo ele se torna convidativo para todo mundo ou para o máximo de pessoas possível, né? Ele não vai excluir o público médio que já utiliza, que já consegue utilizar isso tranquilamente, mas ele vai incluir, ele vai chegar em outros públicos que não utilizam, não como uma barreira, mas como uma possibilidade, né? Tem menos premissas para serem rompidas para que a pessoa possa aderir a esse hobby também, sabe? Maravilha, Lucas, você entrou num campo que merece a nossa atenção. E antes que a gente possa nos debruçar também nesse rumo, deixa a oportunidade para o Marcos também dar as suas contribuições. Marcos, segue aí. Opa, então, eu concordo com a questão da sensibilidade, mas novamente a gente volta um pouco no que é a situação da iniciativa pessoal. E é assim, muitas vezes quando a gente fala sobre esse assunto de democratizar, a gente já encontra a barreira de que o RPG não é democratizado. Então, parte da gente mudar isso. Mas eu sou um pouco idealista com democracia. Como assim? Não deve, para mim, o RPG, eu tiro um pouco essa questão, vamos ignorar essa parte do que é jogar RPG e mais para a parte de a possibilidade de como jogar RPG. Como assim? Beleza, existe o RPG de folheto, o RPG de marcador de livro, RPGs gratuitos, mas só tem isso quando a gente vai democratizar. Tipo, é só essa questão de acessibilidade, tipo, porque soa como se só pudéssemos oferecer isso. É essa a problemática que eu trago. E assim, eu não estou desmerecendo. Na verdade, tem muito RPG gratuito que bate de frente com RPG grande. Isso aí é inegável. E também, uma das questões de democratizar, também dar essa oportunidade de RPGs, é tirar esse escopo do consumo. Só que aí que está a questão que eu queria estar trazendo. Porque ao invés de a gente só ter essas possibilidades que existem a nós, porque a gente não abre tudo assim. Essa que é a minha fantasia, na verdade. Aí isso já me entra em outras questões, que é por isso que eu falo que no sentido de democratizar também é politizar. Como assim? Mesmo que eu discorde da abordagem como foi apresentada, recentemente teve um político do PL que tinha sugerido uma PL que era de redução de impostos sobre os jogos. E assim, é uma boa. Apesar de que tem uns pormenores lá que faz parecer que fica um pouco eles por eles, algumas coisas. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes. Mas aí que está, existe a possibilidade. Não sei se vai para frente, mas é uma coisa que é pensada. A questão é que, politicamente falando, a gente já tem uma problemática do que é o RPG para todo o público e o que nos leva a ter que ir para o caminho da acessibilidade. Acessibilidade, no caso, uma coisa mais barata, uma coisa gratuita. Porque nosso governo não trata esses nossos joguinhos aqui como uma coisa social, uma atividade coletiva. É muito irônico, infelizmente, por exemplo, em Castanhal e até em Belém, que a gente não tem tanta visibilidade de uma biblioteca pública, a gente não tem livros de RPG, cara. Como assim? Tipo, isso é um jogo, cara, um livro que é um jogo. Mas ainda assim, se ele não é tratado dessa forma, como uma forma de socializar, e quando ele é tratado como um jogo, é tacado um monte de imposto. E assim, é até irônico, porque é um livro de R$ 250, cara. A gente não tá falando só de licença, não, cara. A gente tá falando de imposto envolvido nisso daí. Então,
Quando eu falo sobre essa questão de democratizar, e eu sei que é uma coisa absurda quando a gente fala assim nesse sentido de abrir espaço para tudo isso, é justamente essa questão de que as possibilidades poderiam ser muito maiores e que, na verdade, esses jogos que temos à disposição para um público menos provido é uma consequência da problemática que temos sobre esses jogos grandes. E é aquela coisa que eu tô falando, tipo, eu não vejo problema nesses jogos. Como eu falei, eu gosto. Mas, cara, quer dizer que esse moleque nunca vai ter chance de jogar um D&D, nunca vai ter chance de jogar um vampiro. Tá, ele tem que ter 18, mas é isso? É essa condição que está sendo oferecida a ele? É porque fica essa coisinha assim, parece que é uma coceirinha que fica na gente assim. E eu sei que existem outras possibilidades e vão além do consumo, tá? Mas isso a gente vai desenvolver mais isso daí. Beleza. Bom, quem estiver nos assistindo, escutando, percebeu que o tema ele é muito maior do que uma simples questionamento de democratização e fornecimento de acessibilidade. Ele tem muito a ver com políticas públicas. Sim, galera, não basta tão somente termos vontade de fazer acontecer. Precisamos de suporte governamental para que haja subsídios, e quando eu falo subsídios, não é só financeiro, é apoio em qualquer coisa que possa viabilizar a prática do RPG como lazer. Sim, eu enxergo hoje nesse fato da gente ter como democratização e criar acessibilidade do RPG é fornecermos lazer à comunidade, seja ela qual for, para que ela possa ter o seu momento de lazer, e isso é algo que é muito negado à população brasileira como um todo. Espaços urbanos em que quase não se vê praças, espaços urbanos em que quase não se vê bancos para as pessoas sentarem e conversarem. É tão somente estruturas de concreto, alvenaria e cobertura para as pessoas dormirem para no dia seguinte irem trabalhar. Quer dizer que a população é só isso? Acordar, trabalhar, voltar e dormir? Não, gente, somos seres humanos, precisamos de lazer, precisamos viver, precisamos ser seres humanos. E aí o nosso contexto entra o RPG. Eu vou avançar um pouquinho mais, porque vocês já falaram algo que eu queria dizer e eu quero trazer para a nossa realidade. Vocês já devem ter visto esses vários encontros de RPG onde várias pessoas narradoras se colocam como voluntárias para levar o jogo de RPG para determinadas áreas, determinadas comunidades, determinados eventos. Normalmente esses encontros não é cobrado nenhuma ingresso, nenhum custo de entrada. Vídeo Iniciativa RPG no Rio de Janeiro, que ele é completamente gratuito para você chegar lá e jogar com uma galera sensacional. Tem gente que é influenciador da área de RPG que vai lá e você poderá ter contato com essas pessoas. Basta você conseguir o seu deslocamento da sua residência até o local do evento para poder participar. Mas aí, gente, isso é a nossa vontade. Fazer esses encontros, fazer esses eventos. Mas o quão dentro desses encontros e desses eventos estamos de fato democratizando o RPG e gerando essa acessibilidade. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Geralmente, nós levamos RPGs que são fruto do que eu falei lá na frente, objetos de consumo. O quão a gente está levando, de fato, jogos que vão gerar acessibilidade a essas pessoas, e não só financeiro, como o Lucas levantou ainda agora, o como aquele jogo de RPG eu vou me ver identificado nele e ver viável para a minha atual condição. Vocês sabem que pessoas PCDs não têm acessos, a depender de qual for o nível de PCD, não têm acessos visuais, não têm acessos táteis, não têm acessos auditivos. E aí, como é que a pessoa vai de fato consumir aquele jogo, aquele lazer, sem ter alguém trazendo a ela alternativas viáveis à sua realidade?
O que eu estou querendo aqui dizer, gente, não é uma crítica a quem realiza esses encontros. Pelo contrário, vocês estão sendo sensacionais de estar levando lazer gratuito às comunidades. Mas o quão a gente está, de fato, abrindo o leque para várias outras alternativas. Aí falo, tanto financeiro quanto a acessibilidade de pessoas que precisam de alternativas para que elas possam curtir. Aqui eu paro minha fala, porque foi a minha reflexão, a minha provocação para o nosso debate, e vou jogar novamente para o Lucas e para o Marcos, para eles também trazerem as reflexões deles. Lucas, como você foi o primeiro, ainda agora vou pedir para você ser novamente. Ok. Enfim, essa questão dos eventos são maravilhosos, né? Felizmente, eu tenho a possibilidade de participar de alguns deles, e é muito legal ver o desenvolvimento que se faz, justamente, primeiro, por eles serem eventos gratuitos, eles conseguem mobilizar uma quantidade de pessoas muito grande, e existe ainda uma carência que é também a questão geográfica, né? Boa parte deles, por exemplo, acontecem em localidades mais centrais do estado, né? O que torna um pouco mais difícil o acesso para quem vem de muito longe e tudo mais, indo inclusive nesse caminho da iniciativa de tentar fazer algo parecido, né? De tentar justamente diversificar. Por exemplo, eu tenho organizado um evento aqui na minha cidade que fica numa região mais afastada dos grandes centros, justamente para poder tentar trazer a galera mais rural, mais litorânea, para poder participar de jogos, conhecer a cultura, entender um pouco mais. O próprio evento em si, ele é uma forma, um trabalho de acessibilidade muito legal, quando ele consegue chegar principalmente em quem tem dificuldade de ter acesso para isso, né? Então, isso por si só já é uma parada muito, muito interessante de levar em consideração. Mas aí, tipo, também me vem uma questão que é o que é feito dentro do evento, né? Esses eventos, normalmente, você vai chegar numa banca e aí você tem um livro que ele custa R$ 200, que é 1/10 de um salário mínimo, sabe? E isso, de fato, acaba sendo... não é que o livro não valha, né? Aquela diversão, não é que ela não seja válida, né? Não é que ela não vale esse preço, mas, no fim das contas, acaba sendo ainda um impeditivo nesse sentido. E aí a gente vê algumas iniciativas muito legais, como, por exemplo, a da Lampião Studios. Lampião é um estúdio de criação de jogos, né? Ele tem algumas pessoas participando, mas, sem sombra de dúvidas, quem mais se destaca ali é o Jorge Valpassos, é um dos maiores nomes no desenvolvimento de jogos de tabuleiro, hoje, pelo menos aqui no Rio. Mas eu sei que ele tem um renome no Brasil como um todo. Ele, além de fazer materiais que são incríveis, que dialogam com diversas realidades, que utilizam diversas abordagens de linguagem para poder chegar nos objetivos que eles propõem, né? Que estão em temas que saem completamente do padrão, e procuram por dinamizar outras situações do cotidiano e transformar aquilo em jogos mais lúdicos e tudo mais. Ele tem uma iniciativa de, eventualmente, em dado momento do evento, ele colocar jogos a um preço que é basicamente o pague o quanto quiser. Então, ou ele separa alguns jogos que ele está testando, ou que ele já fez, mas que ele quer dar uma movimentada ali naquele estoque, e ele coloca aquilo como pague o quanto quiser, ou chega num determinado ponto do evento, todo mundo já comprou, ele vai lá e coloca lá no pague o quanto quiser, uma quantidade específica de livros e tudo mais. Isso acaba sendo uma chance de acesso muito boa, que permite que a pessoa, muitas das vezes, né, o que eu mais vejo o pessoal falando, inclusive, é tipo, nossa, eu queria poder pagar muito mais por isso, porque eu estou olhando e eu vejo que vale a pena, mas eu não tenho condições de dar mais do que isso. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas, sabe? E aí, tipo, é muito legal ver as pessoas terem acesso e descobrindo como é que funciona, e depois as pessoas voltando e dizendo: olha, foi muito legal porque eu apresentei isso para o meu grupo de amigos, eles não imaginavam que podia ser dessa forma, eles não imaginavam que RPG era assim, e etc. E aí você começa a criar uma movimentação que ela é mais orgânica também, partindo das partes mais baixas, né?
né, do contato direto com o consumidor final desse produto. Mas uma coisa que o Marcos falou e me chamou muita atenção foi justamente essa questão do quanto que, às vezes, a gente precisa justamente ir para a parte de uma iniciativa mais pública, né, uma iniciativa no âmbito maior, mais alto, né? E aí, quando a gente tem iniciativas que funcionam a partir do poder público, por exemplo, para poder, talvez, inclusive, categorizar o RPG dentro de uma área de literatura com um pouco mais de visibilidade, com um pouco mais de incentivo, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, mais concursos nessas áreas, né, que fomentassem, inclusive, a criação de jogos interativos, né, literários, se a gente tivesse mais espaço para o RPG, por exemplo, em bienais, feiras de livros, etc., essa seria também uma forma de tornar essa questão mais acessível dentro desses contextos, e gradualmente isso acabaria se tornando um hábito, né? Ele faria parte desse meio, assim como hoje, sei lá, caça-palavras está mais presente numa Bienal do que um livro de RPG, sabe? Então a gente poderia tornar isso mais comum dentro desses meios também, né? Então são essas formas que eu acabo encontrando. E eu queria aproveitar para poder falar também de um outro exemplo que me veio à cabeça dentro desses eventos e que funciona muito bem, por exemplo, o do Luiz Cláudio, do Universo Simulado, que está trabalhando em um jogo e ele é pensado para pessoas pessoas com deficiência relacionadas à mobilidade, né? Então, ele está desenvolvendo todo o livro de forma que ele seja um livro, primeiro, pequeno, para que ele não seja cansativo para a pessoa que tem dificuldade de se movimentar e virar as páginas, de conseguir ler e acompanhar todo o conteúdo. Mas ele também está desenvolvendo um livro que vai funcionar com espiral, porque a espiral funciona melhor para essas pessoas que têm dificuldade de mobilidade virar as páginas, né? Um livro em canoa, um livro grampeado, algo do tipo, geralmente ele tem uma resistência e a folha acaba voltando, isso dificulta essa movimentação dessa galera. Então, tem todo um processo de ver já dentro desses eventos pessoas tentando outros modos de acessibilidade, né, outras formas de fazer funcionar, e talvez caiba a gente agora começar justamente a chamar mais atenção para essa galera que está fazendo essas movimentações, justamente para a gente poder tornar isso popular, sabe? Crescer cada vez mais essas iniciativas a ponto de elas começarem a talvez não se tornar o padrão, a gente sabe que é muito difícil lidar com a conversão do padrão que a gente encontra hoje no mercado, mas de forma que isso se torne um pouco mais popular, um pouco mais aceitável e gradativamente consiga chegar a mais pessoas, né? Então, no fim das contas, eu quero até pedir desculpa se eu estiver vendo tudo muito pelo lado muito comercial dos jogos e etc., do livro de RPG como produto e tudo mais, mas é porque, infelizmente, a gente vive num sistema que ele vive à base dessa troca de dinheiro e produto, sabe? Frequentemente. A gente não tem como, infelizmente, por enquanto, estou torcendo aí pela revolução, mas até lá a gente precisa lidar com o jogo, né? Jogar o jogo com as regras dele. E acaba que esse é o impeditivo que, pelo menos para mim, acaba sendo muito maior, né? Os eventos não conseguem, às vezes, tem dificuldade de se manter justamente por não ter dinheiro. A gente vai ver mais do mesmo se repetir nas mesas, nos estandes dos eventos, porque, infelizmente, é o que vende e as empresas precisam vender para poder continuar. Então, assim, é muito difícil desafiar esse status quo para poder trazer coisas novas, mas vale a pena, cara. É o tipo de postura que tem resultado, que vende, que funciona, que acessa a galera, que diversifica o RPG e que espalha o RPG para comunidades muito diferentes, tornando ele muito mais plural. Isso capilariza no meio da comunidade, assim, né? E esses eventos têm feito esse papel justamente de capilarizar, de
espalhar o RPG para que mais pessoas possam escolher se vão ou não participar dessa comunidade também. Então, é a forma como eu tenho visto ultimamente essas questões. Eu talvez tenha saído um pouco da temática da pergunta, mas Não, acho que não. no fim das contas é o que eu consegui conectar as coisas. Assim. Espero Não, ter tá respondido. ótimo. Tá ótimo, você fez um preâmbulo muito interessante. E você, Marcos, o que você traz de contribuição? Eu vou pegar algumas falas do Lucas e vou desenvolver mais, porque eu concordo, na verdade. A primeira coisa, eu vou te lembrar uma coisa, Ragabasto. Tu se lembra da época que a gente ia no Usina da Paz? Lembro. E tu se lembra nada, tu sabe onde fica as Usinas da Paz? É tudo em área carente, né? É assim, deixa eu só explicar para a galera compreender. Gente, usinas da paz são instalações construídas pelo governo do estado em bairros conhecidos com baixo desenvolvimento humano, com pouquíssima acessibilidade e infraestrutura social. Então, essas estruturas que fornecem atendimento de saúde, atendimento educacional, atendimento lazer e esporte foram colocados nesses bairros. Por isso que o Marcos citou que o acesso a eles para quem mora em outros bairros é relativamente difícil e requer um pouco de articulação para que ocorra, né, Marcos? É porque supostamente no conceito da Usina da Paz é para ele ser concentrado nesse, como o Hagabashi falou, áreas de baixo desenvolvimento humano. Então, aquilo é para prover a cultura ao público que não tem o pleno acesso, que não vai precisar ter que ir para um teatro da paz para poder saber um pouquinho sobre atuação ou ver alguma coisa. Eu me lembro que a gente narrava RPG lá nas Usinas da Paz, a depender de como era o alcance, era essas as questões. Mas tinha um probleminha que eu acho que o Hagabashi vai reconhecer. Hagabashi, sempre quando a gente ia junto, como é que a gente ia para uma Usina da Paz? Ou a gente ia com nosso carro próprio, ou tinha algum veículo fornecido pela organização do evento. O veículo fornecido às vezes era uma casualidade e também tinha que ser numa situação marcada, assim, tipo, não era sempre que era disponível. Agora, pense em um cenário em que temos um conceito excelente, que é fornecer cultura geek para essa galera, e as pessoas que têm disposição são meio que relegadas a ter que ir por conta própria. Então, imagina, você tem aqui a estrutura política, democrática, para que isso ocorra. Mas o recurso humano tem que ir lá, por conta própria. Então, tipo, existe um problema aí. E assim, a gente não recebia nada para fazer isso. Então, tipo, a gente gastava nosso dinheiro, gastava nossa energia, fazia tudo isso por nossa conta. E assim, de certa forma, era uma coisa bem-vinda, mas, tipo, ficava um negócio assim meio turvo de como ocorria ou não. E aí então a gente volta para essa questão assim da problemática do consumo. Lucas está vazando o áudio agora. Perdão, eu estou muito perto do ventilador, desculpa. Ah, tá. Sim, é porque qual é a questão? Quando eu tinha falado anteriormente assim, quer dizer que esses jogos são a consequência de que os jogos são caros? Pode ser, pode não ser, não importa, pode ser uma experimentação de regras que nem geralmente o Valpassos faz, mas ao mesmo tempo tu precisa de um livro do D&D para poder jogar D&D? Não seria conveniente tu ir para um evento desses, público, numa área carente, jogar D&D? Tipo, eu parei um pouco de ir porque eu levava muita coisa, isso é uma parte culpa minha, e também todas as minhas coisas ficam em Castanhal, eu moro em Belém. Então parei um pouco de ir. Então não sei mais ou menos como estavam as coisas, mas tipo, a minha queixa em relação a como era disponível essa questão da Usina da Paz, não era a localidade, era o deslocamento. Porque ao mesmo tempo que para o público
era um pouco mais acessível, mas imagina para os profissionais, cara. Tipo, como é que vai fazer pra gente? E, tipo, só era isso, transporte. Enfim, tem algumas coisas que o Lucas trouxe que bate de frente porque é o conceito de política pública. Por exemplo, o fato do autor, do responsável do universo simulado estar fazendo um livro focado para pessoas com pouca mobilidade, PCD, isso é um assunto diretamente relacionado à política pública, cara. E, tipo, provavelmente ele está fazendo com o dinheiro dele, ele está usando o conhecimento dele, e isso daí deveria ser um sinal de democratização, cara. Tipo, se o indivíduo tem direito à cultura, então ele deveria ter direito a poder ter o acesso a como vai consumir essa cultura. Afinal, não é porque a pessoa tem baixa mobilidade que ela não tem direito de ter um acesso a um livro, né? Isso eu estou falando de maneira aberta, né? Não precisa ser um livro de RPG. Aí volta aquela situação de licitação, de competir para conseguir as coisas, qual vai ser o escopo do recurso, porque, por exemplo, muitas vezes a gente bate de frente também qual vai ser a instrumentalização desse material. Por exemplo, eu não sei o que o rapaz do universo simulado quer produzir com esse livro. Eu achei já genial o conceito de ser um livro em espiral. Só que, pô, pode ser uma fantasia medieval, né? Aí então ele mete a licitação, calma. Aí o cara mete licitação e fala, pô, não tem nada pedagógico nisso. Aí pronto, não dá. Aí volta aquela situação lá no caso eu estava comentando com o Hagabashi sobre o Beco do Artista na Feira do Livro. Eu gosto muito de ir lá, a galera se empolga quando qualquer um entra num dos quiosques. E tem muito material que é por meio de licitação, mas muitas vezes tu tem que dar uma espremida pedagógica no material. Mas, tipo assim, não é como se a RPG já não fosse explorar vários elementos pedagógicos de sociabilidade para a pessoa. Mas parece que existe uma resistência sobre esse produto. Pô, tipo, tá, agora que o Lucas já gesticulou que não se trata de uma fantasia medieval, será que, por exemplo, não teria outros desafios para uma licitação sobre isso? Porque também tem a questão demográfica, qual a disposição para poder fazer isso. E eu não estou, assim, tipo, burocratizando por burocratizar. Tipo, a gente tem essas problemáticas. Tipo, uma coisa que poderia ser disponibilizada ao público não vai ser. Eu tiro como exemplo, eu fiz uma conversão do Tiny D6, que foi gratuita. O tema do jogo era uma fantasia social para crianças, tipo, as crianças lidando com as problemáticas dela, mas dentro de uma fantasia. É impossível ser publicado, porque tem a questão da licença do Tiny D6. Foi disponibilizado gratuitamente, mas, tipo, acabou, como eu trouxe isso para o meu serviço, que é na assistência social, acabou meio que preso naquele espaço. Se tornou um material pedagógico, de fato. Mas ainda assim, poderia ter ido mais, poderia ter se expandido mais, poderia ter sido divulgado. Aí, voltando, é porque, assim, é sempre aquela mistura, acessibilidade com o que é a política pública, porque, tipo, quando eu vim com esse assunto, foi de fato essa questão de que a gente tem uma barreira que é a política pública. A gente pode ter a maior boa vontade do mundo, a gente pode ser um filantropo, mas se for só do nosso bolso, a gente se ferra. E, tipo, o negócio morre na praia. Enfim, quando eu tinha voltado a falar sobre esse assunto, de que você não precisa do produto para você poder jogar, isso já abre espaço a outras coisas. Além do fato, assim, de, tipo, esses eventos que, sinceramente, eu acho que não seria o menor problema para uma prefeitura fazer um evento cultural desses. E a gente não tá falando, assim, tipo, de anos 90, início dos anos 2000, que, tipo, tu contava nos dedos o número de jogadores que tu conhecia.
Tipo, é uma coisa popular. E também tem um outro caso de que, pelo menos aqui no Brasil, o, eu digo no Brasil no sentido assim, os nossos autores, estou falando dos autores grandes, olhando para o seu público. Eu vou julgar de novo o Selbit. Bom, o Selbit, ele tem a sua ordem paranormal. Ele sabe, provavelmente, que atualmente o produto mais importante até para uma família carente é um celular. Um único celular pode suprir como uma TV, como um material de mensagem, você pode ouvir música, você liga para pessoas também, o celular serve para isso. Mas, tipo, só é necessário um, pelo menos, para que essa pessoa consiga ter acesso a uma cultura. Agora, imagina, o cara mete o livro numa das editoras mais mercenárias possíveis, e eu falo isso também como responsável de editora, em que quando tu vai comprar um livro, tu tem que decidir se tu compra o PDF ou o livro físico. Não tem um pacote para os dois, ou tu vai pagar pelos dois ao mesmo tempo. Cara, considerando toda essa questão, porque o livro é mais marca do que conteúdo, por que esse livro não foi democratizado? Por que o Tormenta não foi democratizado? Por que um 3D não é democratizado? Eu não estou falando isso no sentido de que tem a versão econômica, tem o PDF e tal, mas sim com o fato de que são livros que não estão conversando com o público. São materiais assim que é desonesto. Tipo, você consegue ver uma mesa do Selbit, você consegue ver mesas de Tormenta pelo YouTube. Você gostaria de viver aquilo, supostamente. Mas isso não tá para todo mundo. Então, tipo, existe também uma questão não só do consumo, mas também de que falta um diálogo desses próprios influencers sobre o produto que tem e sobre o que poderia ser como um formato de política pública. E assim, novamente, eu estou voltando nisso de uma forma idealista. De fato, é muito complexo. Pode ser que tenha coisas caras. Tipo, eu lido com isso trabalhando editora. O Lucas deve também saber como é a dificuldade para publicar livro brasileiro. Tipo, ou quando o material morre na praia no financiamento coletivo, que é terrível isso. Imagina, o gasto de esforço criativo numa coisa que pode nem dar certo. Enfim, mas é isso que, nesse ponto que eu queria chegar. Tipo, quando a gente fala de democracia também, a gente fala do que é a necessidade do povo. Mas que forma você teria de alcançar essa necessidade se não fosse se comunicando? Então, não é como se faltasse sobre esse assunto. Talvez um direcionamento, talvez uma organização, para que, pelo menos no seu núcleozinho, possa ocorrer esses tipos de eventos. Porque eu acho que é muito importante o ato de ter um evento. Tipo, você não precisa, tipo, ter uma festa em casa, ter um show em casa. Você pode ir para o ambiente público ver esse show. E é disso mais ou menos que eu estou falando. E, obviamente, entrar nesse assunto de que os livros deveriam ser mais acessíveis ao público. Foi mal, também me enrolei todo e tal, mas é muita coisa esse assunto. Tranquilo, tranquilo. Meninos, antes que eu possa passar para a próxima parte, que é o da leitura dos comentários obtidos nas redes sociais, eu quero trazer aqui um vislumbre que eu tive agora, escutando os comentários de cada um de vocês. Sim, precisamos de políticas públicas que conduzam adequadamente a acessibilidade do RPG. De fato, ele é visto muito como jogo e, por ser jogo, recebe todo um tratamento que não é à altura do que o RPG promove. Como eu falei mais cedo, no meu entendimento, o RPG promove lazer e tratar ele como um jogo fica estranho. Você está achando algo que vai trazer lazer para a comunidade. Mas, enfim,
O que eu vejo hoje como uma forma um pouco mais objetiva de democratização do RPG e gerar acessibilidade não é muito voltar para o jogo em si, o RPG em si, mas voltado para pessoas. Por que eu digo pessoas? Porque a partir do momento que a gente consegue multiplicar pessoas que possam levar o RPG a lugares, esses multiplicadores, vão estar, consequentemente, multiplicando jogos acessíveis. Por que eu digo isso? Porque para que essa pessoa possa se tornar uma multiplicadora, ela terá que ter adquirido algum conhecimento sobre um determinado jogo para que ele possa ser acessível para quem ela for levar esse jogo. Então, assim, uma sugestão que eu deixo aqui hoje para quem estiver nos escutando é: se você quer democratizar o RPG, comece a viabilizar o surgimento de multiplicadores. E aí você fala, Raga, são narradores? São mestres de RPG? Sim e não. Porque, de fato, para a gente jogar na maioria dos RPGs que estão aí disponíveis, ainda é necessário a figura de uma pessoa narradora. Mas não são todos os jogos que dependem de uma figura narradora. Tem alguns que até dispensam a necessidade de um. Basta que alguém tenha a compreensão de como o jogo funciona para que ele possa acontecer em qualquer parte deste país, seja numa mesa mais abastada ou num espaço em que os recursos são muito ausentes. Então, eu apostaria mais hoje na multiplicação de pessoas que possam levar o RPG aonde ele pode ser chegado e aonde é desejado que seja chegado. Então, deixa aí essa minha sugestão para quem estiver nos escutando. Apostem nos multiplicadores, não somente no jogo. E agora, gente, vamos para os nossos comentários. Eu joguei lá nas redes sociais os comentários, a pergunta essencial de hoje, e vou compartilhar aqui com vocês. Eu e Lucas vamos trocar uma ideia sobre eles. E o primeiro comentário foi feito lá pelo Blue Sky. E o primeiro a responder foi o Fredão Rayaquinho, que comentou o seguinte: agregar ao meio e ouvir as ideias de pessoas diferentes do padrão branco, cis, het, barbudo, classe média, já é um bom começo. Tirando a parte sarcástica do comentário, eu concordo plenamente, Fredão, porque por mais que seja a maioria hoje desse perfil de pessoas que jogam RPG, a gente precisa sim escutar, e isso casa muito bem com a fala mais cedo do Lucas, de que a gente precisa escutar as outras pessoas que querem jogar RPG, saber o que elas desejam sentir de experiência e vivência e, por que não dizer, lazer ao jogar RPG. Então, já que eu citei o cara, Lucas, o que tu acha desse comentário do Fredão? Rapaz, eu gosto muito. O Fred, ele não erra, né? Ele inclusive, é um excelente tradutor e editor, ele é maravilhoso, assim. E concordo muito, sabe? Essa questão da identificação, de eu olhar para algo e eu querer participar porque se parece comigo, se parece com a realidade em que eu vivo, é um fator fundamental que movimenta adquirir qualquer coisa hoje em dia, sabe? A gente compra camisas porque a gente se identifica com a estampa. A gente compra as nossas casas porque a gente se identifica com a realidade delas, sabe? A gente participa de alguma coisa porque se identifica. Né? Eu, por exemplo, eu voltei a jogar vôlei agora, agora que eu tô todo travado por causa da minha vida de ilustrador que me mantém preso numa cadeira. Eu falei, eu preciso começar a praticar algum exercício. E eu fui lembrar das coisas que eu fazia e eu lembrei que eu era apaixonado por vôlei no ensino médio. E aí eu voltei por conta dessa nostalgia. A gente procura fazer coisas por identificação, né? A identificação ela tem um poder muito forte e acaba sendo também um motivo de acessibilidade, no fim das contas, né? Um caminho para a acessibilidade. Fazer a criação dos produtos a partir disso é fundamental, sabe? Por exemplo, eu tenho um concunhado, ele é surdo, né? E ele não sabia que podia jogar
RPG até alguém narrar para ele usando Libras, sabe? Inclusive, vocês precisam aprender Libras, pessoas. Mestres, aprendam Libras, ainda que você não tenha nenhuma pessoa surda na sua mesa. A forma como a gente gesticula, como a gente descreve cenários, etc., e o complemento visual que se dá para essas coisas, né, que é o que é essencial no desenvolvimento da Libras, né, do idioma da Libras, é justamente o que faz com que as coisas sejam plenamente reconhecíveis sem que você sequer precise abrir a boca para falar. Isso é muito legal, sabe? Então, ao invés de eu descrever o cenário em que uma caverna treme e as pedras caem, com o meu movimento das mãos eu consigo mostrar a caverna tremendo, sabe? Eu consigo mexer as coisas e todo mundo começa a se perceber ainda mais imerso, né? Quando a gente teve, por exemplo, o Lésbicas e Espadachim Sedentas, eu acho, teve uma movimentação da galera LGBT para tentar pegar o livro e tudo mais. Infelizmente, ele foi um livro que não alcançou o financiamento coletivo, não conseguiu bater a meta, né? Mas é uma pena, e eu acho que a Vanished vai fazer de novo uma nova campanha. Eu acho que merece, é um conteúdo maravilhoso, e justamente teve uma movimentação absurda, pelo menos na minha bolha, assim, eu consegui ver bastante disso, da galera da LGBT se movimentando em torno disso para tentar fazer funcionar e tudo mais, né? Quando o Mojubá saiu, falando sobre a questão afro e tudo mais, trazendo afrofuturismo, e aí você vê a galera se movimentando para poder financiar o projeto e falar do projeto e etc. Tudo isso porque identificação é fundamental, sabe? É um processo. A Maloca mesmo, né, que é a empresa na qual eu trabalho, ela tem justamente como valor criar essa identificação, criar esse momento em que a pessoa que olha para a capa do meu livro se percebe protagonista da história que ela vai jogar. Ela olha e fala, opa, isso aqui eu reconheço, está na minha vida. É a minha religião que está representada aqui, é a minha cor de pele, são os meus costumes, as brincadeiras que eu fazia na infância. Então, todas essas coisas que vão para a parte da identificação primeiro, elas são fundamentais para que a gente consiga ter uma melhor adesão, ter uma melhor capilaridade, e a partir disso a gente consegue trazendo cada vez mais pessoas, cada vez mais diversas e tudo mais. Então, assim, então, agregar, né, indo aqui pelo comentário do Fred, né, de agregar o meio e ouvir as ideias das pessoas diferentes do padrão branco, hétero, babudo, de classe média, é justamente isso. É pensar o que é que essas pessoas precisam, como é que elas querem ser representadas nesses jogos, sabe? Sobre o que elas querem falar. Porque tem isso. Eu chego com um RPG na favela, talvez a galera da favela, a molecada da favela, não queira saber sobre elfos. Talvez eles só queiram saber sobre a realidade em que eles vivem e como é que ela poderia ser melhor, por exemplo, sabe? Talvez essa galera só queira saber, tipo, como é que é a vida de alguém que saiu da favela e cresceu, se desenvolveu, e ela possa sonhar com planejar esse futuro enquanto joga, sabe? Ou talvez ela queira uma outra coisa que seja diferente, um escapismo, né, que não tenha nada a ver com a realidade em que ela vive, mas que de alguma forma se conecte, faça essa ponte para isso ficar mais palatável para ela, sabe? Então a gente tem todas essas questões para levar em consideração. Ouvir o público é essencial no desenvolvimento do jogo, para pensar nele como algo que funciona, né, para esse público. Mas definitivamente é isso, sair um pouco do padrão, porque eu sou apaixonado, por exemplo, por fantasia medieval, adoro, eu quase respiro fantasia medieval, mas ao mesmo tempo eu não aguento mais ver RPG de fantasia medieval, sabe? Porque é legal, mas já tem um monte, sabe? Tem tantas possibilidades, tanta coisa para poder explorar. Vamos explorar mais coisas, vamos descobrir coisa nova, vamos falar da fantasia do nosso país, vamos falar sobre
costumes de pessoas que às vezes a gente estão aqui do nosso lado e a gente não conhece, vamos conhecer mais a respeito, sabe, por meio do RPG, usar ele como ferramenta. Então, concordo em 200% com o que o Fredão falou. E é isso, somo também os meus comentários ao comentário dele, porque de fato é bastante assertivo. Beleza. Vamos agora ao comentário da Nana que eu vou colocar para o Marcos comentar comigo. A Nana disse: realmente existir diversidade é um começo. Maiorias seguem a lógica de panela. Grupos diversos também se fecham entre si, o que aumenta a dificuldade de penetrabilidade. Mas além da dificuldade de publicar e pertencer à produção, é muito cara. O elitismo de capa dura encarece demais a produção física, que já é cara pelo monopólio. PDFs deveriam ser vendidos mais baratos e toda a produção deveria ter cota social de distribuição. Sem contar que jogos gratuitos recebem menor atenção porque não surfam na síndrome de FOMO de financiamento. E um adendo final: enquanto o lucro for mais importante que a produção cultural, ainda que seja disfarçado de um discurso vazio esquerdista, o RPG vai seguir sendo para elites. A Nana faz um comentário muito forte, mas eu concordo plenamente com ela. O produto em si, que é o que eu falei mais cedo, que é o produto de consumo, o produto de desejo, ele é muito voltado para esse giro econômico capitalista. E aí, quem não tem as finanças, os recursos para adquirir esse produto, ficará de fora. Por isso que eu concordo com ela que é preciso haver a geração de peças desses produtos sociais para quem não tem condições de obtê-los. Gostei muito da tua fala, Nana. Marcos, o que tu acha? Tá, ela falou muita coisa. É muita informação, assim, é muito espalhado, mas eu concordo. Uma coisa que ela falou foi exatamente o que tu tinha falado sobre o multiplicar. Porque ela fala, assim, sobre grupos diversos que se fecham entre si. E é uma verdade. Tipo, eu tiro como exemplo o caso da cabana do elfo. Cara, vez ou outra a gente vê gente pedindo mesa de RPG. E é assim, não ironicamente, a gente consegue descobrir que existem vários núcleos de RPG. Só que são núcleos que não se espalham, não conversam entre si. E aí então, tipo, me dá uma vontade de narrar um RPG completamente doido. Tipo, eu tô narrando um pós-apocalíptico super quinta série. Pipocou uma galera. Demorou um pouco para engrenar, mas depois que a galera ficou comentando, apareceu muita gente. Só que poderia muito bem outros jovens, outros colegas meus se disporem, mas tipo, ficou entre os amigos, ficou assim, numa boa entre eles, então ficou fechado. Aí, e é engraçado, porque, por exemplo, a gente ficou um pouco mais difícil para a gente ter essa questão de eventos de RPG. Também se envolve um pouco no que o Lucas tinha falado. Mas do último ano que a gente teve de mesa de RPG, a gente teve 10 mestres, cara. Tipo, e tinha gente que. Eu tenho o mau hábito de chegar cedo nos eventos. Eu não deveria. Quando eu cheguei, já tinha uma menina esperando mesmo. Aí eu abri, a menina chegou, ela foi até uma mesa de D&D. Ela falou: eu comprei esse livro, eu ainda não sei para que serve, eu queria conversar com o mestre. Era aquele livro bosta de estratégia para matar monstro. Por favor, né, mano? Enfim. Mas, tipo, já tinha gente interessada. Tem gente que tá engajada, mas nunca teve experiência. E é novamente aquele assunto de multiplicar. Porque assim, cara, eu acho meio merda esse negócio de grupo fechado. Porque quem perde é o grupo, cara. Nem todo mundo vai estar disponível. Eu tô falando isso no sentido instrumental. Vai ter uma hora que tu não vai ter uma rede de contato. Vai ter uma hora que o povo envelhece. Vai ter hora que o cara vai ter filho. Não vai estar ao mesmo tempo diante. E aí, você sofreu autofagia esse grupo. Então, tipo, já tem um problema aí. Além do fato da falta de democratizar por você mesmo, né? Enfim, é uma coisa que eu faço. É o que eu acho mais divertido aqui quando eu abro essas mesas, porque eu tô muito afim de narrar a porcaria que eu for convidar, a galera entra mesmo na brincadeira. Então, acho que RPG é isso, é esse tipo de socialização.
E também tem uma questão que eu acho interessante. Não vou puxar sardinha para a minha editora, a Odyssey, mas foi uma coisa que eu achei engraçado, ele tinha de capa dura. Eu não sei se, na verdade, ela só fez uma metáfora ou foi uma coisa muito, assim, direta. De fato, capa dura encarece, e só o que eu fico me lembrando é quando em comunidade de quadrinha a galera fica puta assim, como assim omnibus, como assim novela gráfica que não tem nem miolo para eu ver aqui o livro, como assim, cara? É tipo, olha esse tipo de besteira, né, cara? Aí, por que eu falo de puxar sardinha assim para Odyssey? Tipo, a nossa meta básica é capa mole. Então, tipo, se torna uma meta capa dura. E assim, tipo, se foi ou não, beleza, tá ali a capa mole. Tanto que o nosso último livro, o Mythwoven, ele começou como capa mole, foi super acessível esse livro. Tipo, eu até recomendo, porque é uma montagem de região, não é só de um povoado coletivo. E é verdade isso, tipo, existem várias camadas que fazem com que fique encarecendo o livro. E, de fato, não é tão ruim se tu cortar certas gorduras. A gente novamente volta para aquele assunto do que é o consumo, mas dessa vez a gente já entra no consumo. Como assim? Novamente eu falo, você quer D&D ou você quer jogar D&D? Aí só que aí eu vou ser um pouco mais, vou modificar isso. Você quer D&D colorido ou você quer D&D? Tipo, você quer D&D capa mole ou você quer D&D capa dura? Enfim, esses tipos de questões assim que vão entrando. Foi até uma coisa que a gente conversou mais um pouco atrás com o Guilherme da Retropunk, né, Rodrigo? E é uma coisa assim que tipo é válido o que ela fala, que também é um sinal de acessibilidade e democratização, também entra nessa multiplicação, que é o ato de tu sair um pouco da caixinha desses RPGs badalados. Eu não narro RPG grande assim, tipo, eu tenho chamado de Kifúrio, na verdade tenho muita preguiça de narrar, às vezes dá essa preguiça, mas eu vou pro light, eu vou pra, tipo, em vez de uma fantasia medieval tipo D&D, por que não o Morkborg, que é mais essas coisas? É caro, mas é outro RPG, é outra abordagem. Ou então, tipo, vamos sair da fantasia medieval, vamos para um steampunk, um Castelo Falkenstein, que eu, sinceramente, acho que ele é um bom custo-benefício. Você só precisa do livro. O baralho tu compra numa esquina por R$ 20 no máximo. Então, já é uma oferta assim de um RPG mais ou menos badalado e que é acessível ao público. E, de fato, é uma coisa que a Nana fala, que também puxa pro Fredão, é essa questão da identidade, que o Lucas já tinha falado, de fato, e nessa parte eu não vou ser idealista, mas, tipo, cara, a comunidade independente de RPG ela é muito forte em questão de jogos de gênero. De gênero, eu digo assim, tipo, o público, a identidade. Vez ou outra, eu entro no itch.io, que é uma comunidade, tipo, que tem muito RPG. E, tipo, quando eu falo de muito RPG, se tu bota, tem até um gênero, tinha uma tag lá, que é RPG LGBT. É muito jogo, é muito jogo. E assim, aquele negócio de tu dar espaço. De fato, é muito triste essa questão das... Nossa, é um nome grande, né? Guerreiras lésbicas, uma coisa assim, espadas Guerreiras, sedentas. isso. É um nome gigantesco. Parece até um grupo de Facebook que eu conheci, que é de um gatinho chamado Beijo Lésbico Quente. Uhum. Enfim, e de fato, eu descobri até que tem RPG esquerdista, mas daqueles esquerdistas assim, tipo, o cara leu Marx. Tipo, foi essa semana que eu descobri que tem um RPG que ele não é necessariamente sobre combate,
mas sim sobre o ato da produção, do trabalho, do desenvolvimento da sua região, da sociedade. Parece que é Dwarf Common Rule, que eu acho que o Lucas deve ter conhecido. E a outra coisa que ela falou da cota social, que novamente eu volto para o itch.io. O itch.io faz isso. Só que é rápido, cara. Tipo, eu já peguei um RPG gratuito, mas, tipo, tem uma cota social, assim, 500 exemplares. Tu consegue pegar, mas tem que ficar de olho. Então, tipo assim, existe espaço, ainda é no ambiente independente, mas, tipo, muito do que ela falou existe, mas tem que ser divulgado. Beleza. Vamos agora ao próximo comentário, em que eu vou remeter para o Lucas comentar comigo. E o comentário foi do Duval, que disse: como disse as Caquitas, todo livro de RPG é um livro de entrada. Então, uma alternativa é todo livro trazer e dar uma atenção especial para essa parte. Tem livro que já traz a premissa de que quem comprar já joga, mas o iniciante não atende nada disso e ele vai passar a comprar por algum tipo de afinidade. Olha, tá aí uma coisa que o Duval comentou, gente, que de fato tem alguns jogos que não têm essa preocupação de introduzir o leitor ao que é aquele material que está na mão dele. Já sai entrando nos assuntos sobre RPG. E posso dar nome. Dungeons and Dragons, pelo menos aqui eu manuseei, ele não faz introdução nenhuma. Livro do jogador, para ser mais exato, que é o livro mais comprado da Tríade. E aí, dei uma olhada. Quais são as primeiras falas do conteúdo para dizer o que é RPG para quem está lendo aquele livro? E tem outros casos que eu não vou nomear, mas o Duval fez esse levantamento muito pertinente. O quão a gente está introduzindo RPG para esses primeiros leitores. O que tu acha, Lucas? Eu acho que eu discordo em parte com a frase das Caquitas, né? Isso. Eu reconheço, sim, todo livro é uma porta de entrada, né, para o RPG, todo livro de RPG é uma porta de entrada. Alguns são portas muito ruins de entrada. Não, eu não estou dizendo que são péssimos livros. Eles podem ser ótimos livros. Eles podem garantir diversão até não poder mais. Mas só depois que você faz uma pós-graduação no livro, praticamente. Sabe? O próprio D&D, né? Que eu acho muito legal. Eu gosto de D&D? Gosto, eu acho maneiríssimo. Mas, de fato, ele talvez não seja a melhor porta de entrada para quem está começando a jogar RPG. Né? E aí a gente vai acabar caindo, por exemplo, nos D&D likes da vida, né? Outros jogos menores que D&D, mas que explicam melhor o que é o RPG, etc. Inclusive o RPG nacional meio que tem por hábito ter sempre aquelas primeiras folhinhas para explicar o que é o RPG, como jogar, etc., para dar alguns caminhos, né? E aí cabe, por exemplo, para a gente que está desenvolvendo, pensar, por exemplo, em dar exemplos. Então, você tem um exemplo de como é uma jogada e de como é que ela funciona, justamente para pegar na mão mesmo, cara. Muita gente, e o RPG ele carrega aí alguns estigmas, né? Já faz muitos anos. Não é de agora, por exemplo, que a gente tem o RPG associado ao pânico moral de que é coisa do diabo ou coisas do tipo, né? E ainda hoje a gente precisa explicar esse tipo de coisa. Eu fui falar com uma professora há um tempo atrás a respeito de RPG em sala de aula, e ela falou: mas o RPG não é aquele negócio super violento? Necessariamente. Aí você tem todo um trabalho de explicar, olha, o RPG ele é uma brincadeira narrativa, uma contação de histórias interativa, em que quem está ouvindo a história também conta a história junto, sabe? Ajuda a construir como é que essa história vai ser feita. E aí a história que você vai contar, se ela vai ter violência ou não, depende unicamente de você e do seu público, né? Se a proposta cabe, se a proposta aceita a violência, ele pode ser violento. Se a proposta não aceita, rejeita completamente isso, ele vai para um caminho completamente diferente. E aí, cabe, inclusive, fazer mais disso, né? Eu acho que, hoje em dia, quanto mais a gente tiver de explicação para as pessoas a respeito do que é o RPG
de como ele funciona, mais fácil vai ser a gente ter no futuro o RPG mais popular entre a galera, sabe? Criou-se toda uma mística em torno dele, essa mística prejudicou demais o RPG, porque ele também não é um solucionador de problemas, não é nesse sentido, mas ele também não é esse monstro que foi criado, né? De tipo, você tem que fazer muita coisa, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, você tem que ter o livro, tem que ter o escudo do mestre, você precisa jogar ele num porão escuro, sabe? Não é nada disso, sabe? O RPG ele pode ser literalmente uma conversa, inclusive, sem dados. Ao invés de rolar dados, você rola para o ímpar, sabe? Enfim, tem várias formas de se jogar RPG. RPG pode ser jogado sozinho, inclusive. Há um tempo atrás teve uma discussão em algum post do Instagram e tal, de uma galera se questionando sobre o RPG solo. RPG solo não existe, porque RPG só é RPG se você jogar com os amigos. Opa, calma aí, cara. Segura a onda, vamos devagar. RPG pode ser muitas coisas, ele tem modalidade, você pode jogar escrevendo, né, fazer uma história inteira enquanto você joga RPG sozinho, sabe? Todo mundo pode jogar e não precisa ter mestre, né? Todo mundo é o mestre da história. Ou você pode ser tradicional, juntando os amigos, etc. Enfim, tem muitas formas de se jogar RPG. Seria muito importante, é muito importante hoje, que não se perca esse hábito de colocar sempre no livro o que é o RPG, como jogar o RPG, né? E ter sempre os exemplos, justamente para tornar isso muito mais visível, muito mais fácil de entender para quem nunca pegou nada para poder fazer, né? Porque é isso, como já foi dado como exemplo aqui, né? Vai ter gente que vai estar com o livro na mão e falando como é que isso funciona, sabe? E se o livro explicar, você não precisa ter tanta preocupação. Sabe? Muito bom. Vamos ao próximo comentário, em que o Marcos vai comentar junto comigo. E o comentário foi do Acácio Pereira de Jesus, conhecido como Ratoruja, que disse: democratizar ainda mais, já temos RPGs gratuitos para todos e temos vários sistemas com facilitados para pessoas com necessidades cognitivas. O melhor para falar disso é o Luiz Cláudio Gonçalves, da Universo Simulado, pois eles são especializados neste assunto. Ratoruja, eu não concordo contigo. Precisamos democratizar sim mais. Concordo que tem muito material já aí, mas só que eles não estão recebendo a devida divulgação, não estão sendo levados para locais em que eles poderiam ser conhecidos. Então, nós, como comunidade, precisamos dar espaço para esses materiais gratuitos, porque nós somos um dos vetores de comunicação. Muita da gente, pessoas param para assistir a gente, seja o RPG Cujambu, seja o canal lá do Sem Fronteiras, seja o pessoal da Caquitas. Nós somos esses vetores de comunicação que pode trazer esse material gratuito para outras pessoas conhecerem e jogarem. Assim como podemos apostar nos multiplicadores que eu falei mais cedo. Essas pessoas podem se empoderar dos jogos gratuitos e levá-los para as comunidades e assim apresentar para outras pessoas e essas pessoas poderem abraçar. Então tá aí meu comentário sobre isso. O que tu acha, Marcos? Tá, eu concordo em discordar sobre o Ratoruja, porque foi uma coisa que eu queria estar dividindo nessa discussão. O que é acessibilidade do que é democratização. Porque quando a gente fala isso, é num contexto político. Novamente, tipo, os exemplos que foram dados são iniciativas particulares. E também, novamente, a gente volta a essa questão de necessidade cognitiva e também sobre a acessibilidade motora, que são questões que, de fato, deveria estar envolvido a presença política, democrática propriamente dita, porque é uma questão de não, também saúde pública, né? Política pública. Porque, afinal, a gente já tem essa questão. Tipo, cara, só para ter uma ideia, Savage Worlds tem audiobooks e livros em libras, cara. D&D não tem isso, cara. Aí vem essa galera e pensa num público que, convenhamos, cara, RPG é imaginação, cara. É onde você pode ser qualquer coisa.
Só que existe uma barreira física que essas pessoas podem nem conseguir participar. Então, quando ocorre esse tipo de mobilidade da própria comunidade, é mais que necessária a presença política nisso daí. Porque não é para ser sozinho. É uma coisa que também tem que ser divulgada, tem que ser informado. E isso eu falo, e de fato existem RPGs que são mobilizados politicamente. Se eu não me engano, tem o Jaguareté, né? Não estou lembrado se é esse o nome. Que é sobre o Brasil em sua descoberta, o Brasil colônia. E foi visibilizado, de fato. Então, por isso que eu falo assim, tipo, quando a gente confunde o que é democratizar do que é acessibilizar. Então, a gente tem que saber diferenciar isso exatamente, porque muitas vezes a gente entra muito na zona do que eu estava falando anteriormente. Vai ficar soando que esses RPGs são acessíveis, são mais baratos ou são gratuitos, só seja uma reação a uma problemática que a gente vive aqui no próprio país. E não é isso daí. A gente está falando de gente que está experimentando regra. Então, a gente está falando de gente que está criando coisa nova. A gente está falando de gente que sabe que numa aposta comercial não conseguiria. Mas, tipo, deles mesmos fazendo para o público, já abre margem para muito mais criatividade. Eu queria Beleza. acrescentar um pouquinho nesse comentário também, se me permite. Claro. E apesar de o Luiz ter sido citado aqui e merece ser citado realmente nessa questão, né? De fato, ele tem feito esse trabalho, ele tem procurado fazer esse trabalho, tenta ser cada vez mais acessível, né? E gradativamente ele vai fazendo isso. Infelizmente, o Luiz está praticamente sozinho nessa, né? Então, a acessibilidade e democratização passa por isso ser o padrão, pelas pessoas terem acesso a isso por padrão. Não porque tem uma empresa que faz, né? Não porque ela atua no individual. Ah, tem isso aí, tá tudo tranquilo, sabe? Não. Né? E ainda reforçando uma coisa que o Marcos falou mais cedo também, né? Democratizar também tem a ver com a galera conseguir, por exemplo, utilizar o D&D, sabe? Não é porque tem todos os outros que estão gratuitos que aqueles que são caros não podem ser acessados, sabe? Não deveriam ser acessados. Pelo contrário, a gente tem que achar jeito de viabilizar isso para que esse acesso esteja disponível para todo mundo, em qualquer que seja, né? É um entretenimento que é válido para todo mundo. Então, apesar de eu entender um pouco do que o Acaso quer dizer aqui, a gente de fato está tendo uma movimentação maior com relação a quanto conteúdo tem se desenvolvido, etc. A gente tem algumas empresas que estão começando a pensar um pouco mais para acessibilidade, mas isso ainda é um movimento raro, ainda é um movimento muito pequeno, ainda é um movimento que, por exemplo, não alcança áreas rurais, não alcança áreas periféricas. Então, geograficamente, ele também ainda é inacessível, né? Ele não alcança realidades diferentes ainda, né? Então, às vezes ele não consegue chegar numa escola, ele não consegue chegar numa biblioteca, ele não consegue chegar na pessoa que está lá no fundão do Nordeste, ele não vai conseguir chegar em alguma periferia na Bahia, por exemplo, sabe? Então a gente ainda tem diversas e uma área muito grande que não tem acesso a esse conteúdo, que precisa ter esse acesso, precisa ter isso democratizado, né? E a gente não pode, de forma alguma, resumir a acessibilidade ao que a gente vive nos grandes centros, tá? Eu moro no estado do Rio de Janeiro e meio que centraliza a movimentação de conteúdo cultural. A maior parte dos museus do país está concentrada no Sudeste. A maior parte da produção cultural é concentrada no Sudeste, sabe? E aí a gente tem todos os eventos de RPG que acontecem principalmente no Sudeste, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de levar essas coisas para outros lugares, e se a gente não se atentar que lá longe da gente não está tendo essa mesma facilidade que a gente tem, que para a gente está chovendo o evento aqui, a gente não vai conseguir entender o que essas pessoas precisam
dessa acessibilidade, que a acessibilidade seja feita, né? Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário. Deixa eu só checar aqui ainda. Não, ainda tem mais alguns. Lucas, nós vamos ficar com essa do Luciano Bastos, que disse: fomento com eventos gratuitos para públicos excluídos, pessoas trans, maior representação étnica, incentiva a narração feminina com garantia de segurança para elas, ferramentas ou preparação do espaço e da narração para pessoas com neurodivergência e ou dificuldade de locomoção, visão ou audição. Em locais onde o RPG não chega, óbvio que mais fácil falar do que fazer. Organizei eventos em lugares seguros e privilegiados a vida inteira e mesmo assim o trabalho já era monstro. Imagina em lugares de vulnerabilidade. As diferenças sociais no Brasil gritam quando o assunto é acessos à cultura. Mas temos algumas iniciativas e produções boas, com jogos gratuitos e jogos com preços populares e eventos que garantem espaços seguros para todos os gêneros, sexualidade ou etnias, como se joga e o Rio das Trevas no Rio de Janeiro. Observação, ainda assim, para um público privilegiado. Bom, o Luciano levantou uma bola que foi o que a gente comentou mais cedo. Temos encontros que, de uma certa forma, são gratuitos, mas se não tivermos o apoio de políticas públicas, acaba se tornando um trabalho hercúleo para um grupo de pessoas tentar democratizar e gerar acessibilidade a quem precisa chegar ou a quem deseja chegar o RPG. Então, nesses locais que o Luciano comentou. Lucas, o que é que você acha? Cara, é bem verdade, assim, sabe? Tipo, os eventos, inclusive, que ele citou, como, por exemplo, o Se Joga é um evento maravilhoso, incrível, sensacional. Mas o que vou dizer para o Se Joga se aplica também, por exemplo, para o Iniciativa, Castelo das Peças, os eventos na Red Jogos, o RPG RJ, todos eles acontecem no grande centro do Rio de Janeiro, né? Bem longe de todo o restante do estado. E o Rio de Janeiro é um estado pequeno. Então, assim, mesmo assim, para eu poder chegar, por exemplo, para levar a maloca para qualquer evento, eu levo pelo menos 2 horas de transporte para ir. Eu tenho que sair mais cedo do evento, porque senão não tem ônibus para eu voltar para minha casa. Uh, e aí tem um gasto que é extremamente grande, principalmente com passagem. Passagem no Rio de Janeiro é extremamente cara. E aí faz-se justamente a necessidade de ter esses eventos em áreas diferentes, levadas em outras situações. Então, a gente tem, por exemplo, algumas movimentações, como, por exemplo, o Rolê Favela Geek, que acontece geralmente na região oeste do Rio, né? E que vai passando, ele está situado ali próximo da Belfor Roxo, essas áreas ali, que são áreas bem mais periféricas, né? Então, o que acontece é que a gente vai ter uma estrutura que acaba sendo muito setorial para lá, mas que já desafogou, por exemplo, essa carência que o público dali tinha desse tipo de evento, né? Eu estou do outro lado do Rio de Janeiro, eu estou numa área rural do Rio, basicamente, no qual não tem nenhum evento desse tipo. Enquanto no centro do Rio chove evento, toda semana você tem um evento praticamente, todo mês você vai ter um evento para poder ir. Nessa área em que eu estou agora na cidade de Tanguá, moro na cidade vizinha, Rio Bonito, é basicamente isolada de eventos sociais, de um modo, culturais de um modo geral, tá? Mas de RPG, principalmente, cara, só tem o evento que eu estou organizando. E eu estou organizando justamente porque não tinha nenhum. Então, eu organizo junto com a minha sócia, a Ariellen, e a gente vai para uma lanchonete, a gente chama a galera e começa a juntar a galera para poder jogar ali. E aí é mais um evento em que a gente tem, inclusive, essa oportunidade de trazer mulheres para poder jogar, trazer o pessoal LGBT para poder jogar, né? E incentivar que haja essa participação. Então, o que a gente está tentando fazer é justamente espalhar isso aos poucos, né? Que cidades que estão mais distantes das áreas
urbanas centrais, né, dos grandes polos urbanos dos estados, possam ter acesso para isso, que as favelas, as comunidades possam trazer os seus próprios eventos, né? A gente tem, por exemplo, um evento muito grande que é um modelo maneiríssimo, que é a Perifacom, né? Apesar de ele estar crescendo e tem os encargos de estar crescendo, Perifacom é uma convenção tipo Comic Con, literalmente foi a Comic Con das favelas, né? A convenção nerd das favelas, e aí ele só acontece em periferias. E aí todo ano ele vai para uma periferia diferente. Todo ano ele vai passando por outros lugares. Mas isso permite que a galera consiga ter acesso. Ainda que demore para chegar, e o ideal seria que todo ano ele tivesse em todas as periferias, mas isso, infelizmente, é um mundo meio ideal, né, demais para a gente poder levar em consideração, está um pouco longe do real ainda. É o tipo de evento que deveria estar acontecendo em todas as periferias para que essa acessibilidade ela fosse realmente efetiva, né? Então, eu concordo completamente com o Luciano também nesse sentido de que a gente precisa de mais eventos acontecendo dentro das periferias, dentro das áreas, periferia no geral, né? Tá ao redor das áreas centrais, mas que não necessariamente tem os mesmos recursos, tem a mesma facilidade de locomoção e etc. Então, a melhor forma da gente acessibilizar agora passa um pouco pelo que já foi dito também, a gente precisa multiplicar. A gente precisa ter mais pessoas dentro dessas áreas, produzindo mais eventos, e às vezes, infelizmente, a gente não pode depender de uma iniciativa de uma prefeitura. Talvez o que a gente tenha que fazer é justamente começar o evento, mostrar que ele funciona, mostrar que ele movimenta, porque fica mais fácil da gente conseguir um apoio, seja de uma prefeitura, seja de um patrocinador qualquer, a partir do momento em que você prova que o evento ele funciona, sabe? É difícil, não é uma tarefa fácil, é onerosa pra caramba, a gente vai gastar energia, a gente vai gastar dinheiro, mas para poder fazer acontecer, a gente tem que começar de algum ponto de partida. Beleza. Vamos agora ao próximo comentário do Joca Jasper, que disse: no presencial, além dos eventos, acredito que toda oportunidade é válida para apresentar o jogo. Feira de livros, quermesse, churrasco da família, etc. E se deixe como uma ponte para tirar dúvida de onde e como adquirir os produtos, onde jogar novamente e como. Para democratizar, não tenho uma ideia consolidada. Tento montar mesas online que requeiram pouco para o jogador brincar. No caso, acesso à internet por um celular no Wi-Fi da praça, mantendo a sala o mais possível simples. Joca, eu devo te dizer o seguinte: de forma individualizada, você já está fazendo aquilo que eu acredito que deva ser feito. Você está fazendo a sua parte de tentar levar o RPG a quem está ao seu alcance. E aí cabe a nós, Joca, tentarmos fazer com que outras pessoas possam fazer o mesmo, que é o que eu comentei ainda agora do multiplicador. Precisamos apostar nos multiplicadores. Marcos, o que é que tu acha? Primeiro, eu nunca vi o Wi-Fi em praça. Quem dera tivesse. Mano, tu não conhece o Wi-Fi do governo do estado? Não. Como assim? Como Eu tô assim, perdendo isso? Marcos? Eu não estou lembrado do nome agora dele, porque eu já usei ele em municípios do Baixo Amazonas. Galera, o Baixo Amazonas é uma região de municípios que ficam à margem do Rio Amazonas, no estado do Pará. Tem Santarém, Oriximiná, Alenquer, tem Terra, Faro, dentre outros. E lá o governo implantou essa rede de Wi-Fi de internet em praças, Marcos. Basta você chegar com o celular, conectar e usa. Não é uma velocidade absurdamente rápida, mas você consegue usar o WhatsApp de boa. Para um sentido de poder consultar material, deve ser prático. Assim, é como tu bem falou, Agabaixo, que ele, numa iniciativa pessoal, ele já está fazendo trabalho aí, já está fazendo trabalho de bases. É novamente aquela questão de acessibilidade, mas ao mesmo tempo a gente já entra, vamos expandir mais do que esse multiplicar. Porque sim, a gente tem o vácuo da questão do consumo. Mas se a gente não der sorte de multiplicar para alguém que tenha capacidade de consumir, ele consiga expandir isso para o público que ele tem alcance.
Porque, de fato, é aquela coisa que a gente volta ao assunto. Para a gente identificar a necessidade, a gente tem que falar sobre essa necessidade, né? E, de fato, também concordo com o Lucas que eu acho que numa primeira instância, desenvolver eventos, compartilhar mesmo, querendo ou não, democratizar de uma forma individual, eu acho que é um primeiro passo. Mas, de fato, é uma coisa que não dá para sempre ficar fazendo sozinho. Mas é assim que começa, né? Tem que estabelecer, tem que mostrar que faz sentido, tem que ver que existe realmente pessoas interessadas, que isso é uma forma de estabelecer cultura. É isso que eu até achei engraçado, assim, do Joca, porque reforçou novamente o que é a questão de sociabilidade. Ele, basicamente, ele só deu um exemplo de onde poderia ser um lugar supostamente oneroso para falar sobre RPG, que era de livro. Mas depois falou de quermesse, churrasco familiar. Então, tipo, é um ambiente onde tem pessoas, cara. É isso que tem que ser estabelecido. E até uma coisa que eu faço, assim, tudo bem que é muito mais na área de trabalho, eu trabalho na assistência social e eu administro atividades com grupos de crianças e idosos. E nesses dois grupos já rodei RPG. E também o RPG mais assim numa ótica dentro da realidade deles. Então, de fato, é essa proximidade. E é uma coisa que dá para ver que há necessidade. Quando eu introduzo RPG para as crianças, eu pergunto: quem já jogou RPG? Aí não responde. Eu falo: quem conhece RPG? Todo mundo. Então, existe sim essa necessidade. Existe também essa questão do empoderamento dentro desse público carente. Então, eu acho válido, eu acho muito importante, mesmo que seja no boca a boca, ou que você seja o emissário verbal disso daí. Beleza. Vamos ao próximo e último comentário deste podcast, que foi feito pelo OcioCast, que disse: tiragem mínima de 3 exemplares, levando em conta a transferência de risco, que é o financiamento coletivo. Não há motivo para não orçar tal tiragem nas gráficas para tal empreitada. Na economia de escala, quanto maior a tiragem, menor o custo unitário. Livro mais barato para mais gente é a melhor forma de democratização do passatempo. É uma alternativa, Alcio, mas não dá para apostar tão somente na viabilidade financeira de aquisição deles. Precisamos também ampliar os horizontes. O que tu acha disso, Lucas? É isso mesmo, né? A gente não pode se basear somente nisso, né? Apesar de entender a questão, tipo, de aumentar a quantidade, etc., isso também implica em várias outras coisas. Tipo, aumentar a quantidade de livros não garante, inclusive, que você vai conseguir escoar essa quantidade de livros. Né? Ele pode continuar, você pode fazer 5.000 e isso ficar parado lá, se você não tiver um bom planejamento para poder colocar isso nas bibliotecas ou para vender essa quantidade de livros toda, e etc. De fato, as coisas ficam mais baratas até para o consumidor final, com toda certeza, mas ainda requer uma quantidade muito grande de dinheiro para poder fazer a produção do livro. Né? Nos últimos anos, a gente teve um encarecimento muito grande de produção de livros, por conta da pandemia, por conta da escassez de papel que era utilizado antes. Tudo teve uma mudança muito grande. Livro virou um artigo de luxo, né? E aí entram os capaduras, as lombadas que se completam e etc. Então a galera exige às vezes uma qualidade muito grande de livros. Boa parte das editoras parte, inclusive, do princípio de que livro tem que ser feito com capa dura porque é o auge da qualidade. Não necessariamente significa isso. Pelo contrário, né, eu gosto muito de utilizar um exemplo que foi o do Manuel Melo, que lançou um RPG campeão de N, sabe? Ganhou prêmios lá fora. Esse RPG está em vários países e ele não é um livro, é um RPG de panfleto. Então ele lançou uma sequência de panfletos, se eu não me engano foram 6 panfletos no total, e
E esse negócio é um produto com uma qualidade absurda. Sensacional. Muito mais barato, inclusive, do que fazer livro, sabe? Apesar de que não que ele deu uma encarecida, porque depois ele foi deixar o negócio premium, assim, mas o básico do jogo dele é extremamente barato. É um produto viável, não tolhe em nada a experiência de jogar RPG, tá? E ninguém diz que é um material barato no sentido de baixa qualidade, não. Pelo contrário. Ele é laminado para você poder escrever por cima e depois apagar o que você escreveu. Então ele é todo, cara, uma qualidade incrível, sabe? É um produto durável, ele é lindo em questão de trabalho gráfico. Então você tem uma experiência de luxo com um material mega baratinho, sabe? Então vai muito por essa questão. A quantidade da tiragem acaba influenciando muito pouco se todo o processo da criação do livro, da distribuição do livro, né, de análise de público-alvo, que está sendo direcionado para o público adequado, não estiver sendo cumprido adequadamente também. Tá? Então, no geral, a economia de escala é uma possibilidade, mas não é necessariamente uma solução. Eu queria dar 2 centavos sobre esse assunto, Manda. porque eu conheço esse rapaz, ele é de um grupo de Facebook, aliás, o WhatsApp que eu acompanho, e ele sempre conta essa história. Mas assim, deixa eu explicar, porque do jeito que ele está falando, ele falou de um jeito resumido que parece que só ele entendeu. Quando ele fala sobre transferência de risco, dando esses 3.000 exemplares, ele está considerando que o livro está se pagando no sentido de que esses 3.000 financiadores vão receber o livro e o próprio autor ele não vai perder nada nisso. Ele nem inclui uma parte de lucro. Ele só deu esse montante aí porque seria, teoricamente, a parte tipo 0 a 0 aí. Só que sempre entra na discussão o que é a parte econômica. Porque ele está falando de financiamento coletivo. Gente, financiamento coletivo tem prazo. Ou então, quando ele não tem um prazo estabelecido, pode ser que ele morra no cansaço. Pode ser, por exemplo, que, digamos, deu certo a ideia, meteu os 3.000, tudo ou nada. Aí o negócio morre em 600. Morre no sentido assim, chegou nos 600, aí passou segunda, terceira, quarta semana, 6 meses. E aí nada. Como é que vai ser isso? Tipo, que ideia a gente vai ter sobre isso? E também tem as outras questões, porque ele está levando em consideração como se o produto o RPG ele se autodivulgasse dentro do financiamento coletivo. E não é isso. A gente sabe que não. A gente gasta dinheiro, a gente usa recurso humano, que são divulgadores, a gente tem que mostrar nossa cara, então tem gastos externos envolvidos nisso. Tipo, é até aquela piada que sempre falam assim, tipo, o filme lá no cinema, ele se pagou. Mentira, teve todo um gasto, assim, 1/4 de milhão, aliás, 1/4 desses milhões aí foi tudo só divulgação, tudo só entrevista. Então, tem essas questões pormenores. Tipo, eu não acho que ele esteja na má fé aí. Eu só acho que é um pouco ingênuo. Sem contar que ele tá falando isso num sentido especulativo. Como assim? Eu nunca vi esse RPG, cara. Eu não sei do que se trata, cara. Tipo, o que vai me engajar a participar disso? É só, tipo, uma tarefa comunitária, um experimento social? É isso? Se for, cara, vamos lá, todo mundo dando R$1 aí para ver se chega nos 3.000. Porque pode ser isso, né? Então fica meio que um monte de zonas cinzas para alcançar isso. Aí então, assim, o que ocorre desse rapaz? Não sei se vai para frente, não sei se esse é o propósito dele. Ele está produzindo o RPG dele. Se eu não me engano, o nome dele é Bala. Então é aquele negócio aí. Vamos testar. Faz esse negócio aí, eu vou participar. Aí então já vi outras aí que vão participar. Aí digamos, foram 10. Bom, começamos, né? Mas ainda assim é aquela zona cinza, cara. Tipo assim, vou te dar um exemplo logo, Lucas. Lucas, tu recebe pela tua arte ou tu recebe pela meta do financiamento coletivo que conseguiu bater?
Isso é uma pergunta retórica, tu recebe antes, né? Eu geralmente recebo pela minha arte. Pois é. Então imagina ele aí, ele faz esse negócio aí e ele tem que contratar ilustrador, por exemplo. Então, beleza, ele pagou esses ilustradores. E aí, como é que isso vai se pagar a longo prazo? É esse negócio, assim, que fica, essa coisa, assim, turva, que é muito complicado de só falar conceitualmente. Se for desse jeito, cara, tipo, qualquer RPG poderia alcançar isso. Infelizmente não ocorre. Inclusive tem RPGs Beleza. bons que não conseguem, né? Uhum. Bom, chegamos à finalização dessa parte. Vamos à parte final aqui do podcast, que é o das considerações finais. Lucas e Marcos vão fazer suas últimas falas em torno do assunto, dizer o que eles estão fazendo aí de RPG na cena, onde é que podem ser encontrados e dar um até logo, pois vou querê-los novamente no podcast. E, Lucas, eu vou te dar uma missão a mais. Tanto é que eu vou te deixar por último para fazer as considerações. Eu quero que você nos deixe uma sugestão de tema futura para o podcast. Sendo assim, enquanto você fica pensando aí, deixo o Marcos fazer primeiro as suas considerações. Primeiro eu agradeço novamente Hagabashi por participar novamente de um podcast. Sou praticamente freguês aqui, né? Quando eu trouxe essa ideia, foi porque é uma discussão, é uma coisa que a gente tem sempre esse assunto volta, sempre ocorre essa questão do que é um RPG inclusivo, o que é um RPG democrático, e muitas vezes quando a gente fala sobre isso, muitas vezes a gente esquece que a gente está dentro de uma democracia e que nossos políticos deveriam trabalhar essa democracia até com a cultura. Então, eu senti essa necessidade. E também tem essas outras questões de que falar de RPG não é só o ato de jogar, tipo, tem todos os bastidores até todo mundo chegar na mesa. Isso quando ocorre a possibilidade da mesa, porque foi essa demanda que também trouxemos, que não consegue alcançar todo mundo. Então, eu senti essa necessidade também da gente ter essa conversa, e foi interessante que, tipo, a gente conseguiu compartilhar nossos pensamentos, ver que existe um alinhamento e um pé no chão sobre o assunto, e torcemos para que nossos projetos a gente consiga transformar numa coisa que seja de fato democrática. Atualmente, obviamente, eu sou tradutor, revisor e editor da Odyssey. Falo com ressalvas porque, tipo, eu acabei me descobrindo como editor. Não é uma vocação, foi uma necessidade. E atualmente a gente está para levar para a gráfica o Quilombo Ano Zero, que foi um RPG que a gente fez o financiamento coletivo, bateu metas, vamos ter novidades. E para agora, para o próximo mês, a gente vai ter um cenário agnóstico, que é o Metal Gods. Então, para mais novidades, torcemos para que a gente tenha mais conversas sobre isso, mas já estamos em atividades sobre os próximos coisas que teremos para esse próximo ano. Se quiserem me conhecer o que eu tenho feito, podem ir no meu Instagram, Marcos Mauro, @Marcos Mauro. E se vocês quiserem participar, tipo, conhecer um pouco sobre o que é o projeto da Odyssey, tem o site da Odyssey Publicações, que mostra todos os RPGs que temos publicado e também materiais gratuitos. Beleza. E agora passamos para as considerações finais do Lucas. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Bom demais estar aqui. Bom demais falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito e às vezes tem pouca oportunidade de falar. Então, mais uma vez, obrigado por trazer isso à tona. Eu quero aproveitar para poder deixar aqui as redes sociais da Maloca, principalmente, né? @Maloca Games Oficial no Instagram, é onde a gente consegue ter maior contato. Mas também pode procurar por malocagames.com, que é o nosso site.
Se quiser saber mais do meu trabalho enquanto ilustrador, tá? Em @lucasnwd, N de Nascimento, W de Web, D de Design, onde você vai ver meu trabalho com ilustração. E se você for procurar por lucasnwd.it.io, né, .io, você acha também os meus joguinhos, onde você vai achar jogo com temática mais política, algumas aspirações que eu tenho na minha cabeça, né? Recentemente eu joguei lá o Ocupa RPG, que é um RPG sobre viver dentro de uma ocupação do MTST, né? E aí você gerenciar a sua esperança dentro desse espaço e tudo mais. É um RPG que está em fase de testes, assim, mas está lá para a galera poder baixar um panfletinho, dá para jogar, o sistema está completinho, vocês conseguem ter acesso com tranquilidade. E é isso. Mais uma vez, obrigado, valeu demais pelo chamado, pelo convite. Me chame para mais vezes e fica a minha sugestão para o próximo tema, já que a gente tangenciou, né, a gente falou até meio superficialmente, mas que eu adoraria ver centrado somente nisso, falando sobre o RPG para pessoa com deficiência, o RPG para o PCD, né? Como é que isso pode ser trabalhado, quem é que tem trabalhado nisso, quem é que tem desenvolvido isso. Se possível, convido o Luiz Cláudio, porque ele tem um trabalho maravilhoso, para explicar, inclusive, um pouquinho sobre o rádio, que é esse RPG que ele está trabalhando atualmente. E aí, para quem ficou na dúvida, né, porque eu falei meio por alto aqui, o rádio ele é um RPG para falar sobre super-heróis, mas a temática toda gira em torno do combate ao câncer e da radioterapia, né, dos efeitos da radioterapia. Então, tem todo um trabalho sensível ali para ser feito, uma abordagem muito legal para ser trabalhada, e tem muita coisa para ser tirada dali. Então, acho que vai valer a pena para se trazer à tona também. Essa é a minha sugestão. Espero que ajude. Perfeito. Recomendação anotada. Logo em breve entrará entre as opções de escolha da comunidade daqui de Belém. Dito isso, chegamos ao final de mais um podcast RPG com Jambu. Quero agradecer a presença do Lucas Nascimento e do Marcos Mauro por mais um podcast interessantíssimo. E sábado que vem estaremos de volta aqui. Lucas e Marcos, sendo assim, como tradição aqui, convido vocês dois para fazer a despedida junto comigo, em que digo para vocês, junto comigo, dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.